Olá, boa noite. Vamos iniciar então hoje a nossa terceira live aí da semana. Estamos aí numa semana de lives, né? Com muito conteúdo legal para vocês. Então essa semana inteira aí, né, nós fizemos as lives. Hoje nós estamos no terceiro dia de live e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diástase e os escapes de xixi. Então é um tema também aí bastante procurado pelas mulheres, porque tem tudo a ver a diástase com os escapes de xixi. Muitas mamães, né, sofrem com escapes de xixi. Às vezes, gente, nós temos algumas mamães aí que elas têm até um pouquinho de vergonha de falar sobre isso. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque é um tema aí com bastante novas descobertas, né? Então sempre tem algo novo pra gente aprender sobre esse assunto, tá? E hoje, então, pra gente falar, né, sobre escapes de xixi, nada mais, nada menos do que eu trazer uma pessoa que é extremamente profissional na área, que é a Alana. Eu vou chamar ela aqui, então. Vamos lá. Então, a Alana, ela vai, né, a gente vai trocar uma ideia aí sobre esses escapes de xixi, né, sobre as dúvidas que vocês tenham. E vamos trocando aí umas curiosidades, umas ideias, dúvidas. E vocês podem, né, se tiver alguma dúvida, tiver alguma queixa, vocês podem ir perguntando. Vamos ver se deu, deixa eu ver só se deu certo aqui dela entrar na live. Deixa eu só ver, vamos ver se vai dar certo de chamar ela. Será que deu? Deixa eu ver. Deixa eu ver porque que ainda não deu certo. Vamos lá. Calma aí, gente. Oi, Agora vai dar. agora Oi, foi. Alana! Agora deu, que bom. Eu sempre falo, se fosse para trabalhar com tecnologia, não ia dar muito certo. Porque eu sou meio negativa aqui para essas coisas. Deu Então, certo. Alana, eu tinha feito uma introduçãozinha para as meninas de que hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a diástase e os escapes de xixi, né? Porque muita gente tem dúvida, muita gente tem curiosidade, muita gente sofre com isso, mas às vezes tem vergonha, né, de falar ou de querer ir atrás. Então, eu acho legal trazer esse tema aí para elas, né, conhecerem um pouco mais e também tirarem suas dúvidas, se quiserem perguntar também alguma coisa, né? Fiquem bem à vontade. Então, eu quero dar as boas-vindas para todas que estão aqui participando da nossa live. Sejam bem-vindas. E esse conteúdo, então, é para justamente, eu sempre falo assim, agregar em vocês mais conhecimento, porque quanto mais mulheres entenderem mais sobre os seus corpos, elas vão conseguir, então, identificar, às vezes, sintomas e algumas patologias, assim. Então, eu quero pedir para a Lana se apresentar, né? Porque para todo mundo poder conhecer ela um pouquinho melhor. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica e obstetra, né? Hoje trabalho mais voltada aí para essa parte da obstetrícia. Também sou professora universitária já há quase 10 anos e atuo na área de fisioterapia pélvica também há quase 10 anos, né? Então, hoje a minha atuação, como eu falei, é mais voltada para essa parte da gestação, parto, né, e o pós-parto imediato. E sempre recebo no consultório mulheres, né, tanto com o pós-parto já mais tardio, com as queixas, né, às vezes dessa questão da flacidez abdominal, da sensação em que as vísceras estão soltas, os escapes de xixi, nas gestantes também, né, isso acontece. Então, hoje aí a minha atuação está mais voltada para o público feminino mesmo.
e com foco maior nessa parte da gestação, parto e pós-parto. Ai, que legal. Então, hoje, né, isso que é o mais legal, assim, que a físio, ela tem muitas áreas. Então, a Alana é totalmente voltada para a parte pélvica mesmo, né, gente? Eu trabalho mais com a parte da reabilitação do abdômen, que também entra um pouco da pélvica, mas não é, às vezes, tão invasiva, né? Na verdade, não é invasiva, mas a Alana já trabalha com essa parte. Então, Alana, depois eu tenho umas perguntinhas aí que geralmente elas mandam e perguntam, daí eu vou perguntando elas para você ir respondendo, né? Pra gente ir trocando uma ideia. Tá bom. Mas, assim, para fazer uma introdução, eu queria falar um pouquinho, né? Por que que a diástase tem a ver com esses escapes de xixi, segundo, né, o nosso tratamento, o nosso protocolo? Porque, gente, em toda gestação a gente vai ter aquele afastamento da musculatura. E quando o músculo afasta, né, ele sofre lá uma ruptura das fibras musculares. E na hora de voltar essa musculatura, às vezes não volta. Então fica aquele espaço que foi o nosso tema lá da live número 1. Se você não assistiu, assista a live. E a gente fica com essa diástase patológica. E como a diástase, né, a musculatura do abdômen tá totalmente interligada com o assoalho pélvico, que a Lana vai falar pra gente um pouquinho depois. A gente percebe, né, e tem visto aí que as mulheres e as mamães chegam na clínica com diástase e geralmente com os escapes de xixi. Alana, me fale um pouquinho assim, após as gestações. Geralmente é uma regra, né, as mulheres lá no seu consultório chegarem com os escapes ou não? Elas vão por fraqueza? E como que você aborda assim elas? Vamos tratar o assoalho pélvico mais invasivo? Como que você faz essa parte? Geralmente, a maioria das mulheres que eu atendo no pós-parto já foram minhas pacientes durante a gestação, né? Então, a maioria delas, quando chega ali nessa fase final de gestação e pós-parto, já não tem agora tanto escape, porque elas já prepararam essa musculatura durante a gestação, né? Então, eu sempre falo assim, que não é o normal e não é uma regra, né? Muitas vezes as mulheres chegam e falam, eu queria ter parto normal, mas eu tenho medo de ficar fazendo xixi na calça depois. Não é Uhum. vai causar o escape de xixi. Então, não é a via, não é se for via vaginal, a cesárea não vai causar o escape urinário, por exemplo. Muitas mulheres que tiveram somente cesáreas acabam tendo também escape urinário, porque não é relacionado à via de parto, é relacionado a toda a sobrecarga que a própria gestação causa na musculatura, né? Como você falou ali, a gestação ela acaba afastando os reto-abdominais e tudo que a gente gera de pressão dentro do abdômen faz sobrecarga no assoalho pélvico. Então, tosse, espirro, quando a gente faz alguma força prendendo o ar, tudo isso gera pressão em cima do assoalho pélvico e empurra ele para baixo. O que Uhum. é uma sobrecarga em cima do assoalho pélvico, né? Então, ele vai fazendo com que o abdômen seja distendido para frente e aumenta esse peso em cima do assoalho pélvico. Se a mulher não tem consciência corporal, ela não sabe contrair a musculatura, ela não sabe identificar esse músculo, durante a gestação ele só vai recebendo pancada, né? Então é peso Uhum. e ele não se fortalece de forma alguma. Então, quando essa mulher não tem essa consciência, a chance do escape urinário, tanto na gestação quanto no pós-parto, é muito grande. Mas quando ela já trabalha a musculatura de forma preventiva, quando chega no pós-parto, ela não tem escape urinário, né? Então, isso tem muito a ver também com a questão da consciência, do eu saber como usar a minha musculatura, né? E a partir daí Sim. eu consigo evitar esses escapes. Mas eu ainda recebo mulheres que vêm com essa queixa. Ó, né? Ganhei bebê há tanto tempo e depois disso eu comecei a ter escape de xixi. Não conhecia, né, nenhuma técnica de fortalecimento antes, até porque ainda é muito é pouco falado, né, Pouco sobre a sua falado. Por isso que é legal a gente sempre trazer, né, esse tema, porque às vezes as mulheres elas têm vergonha mesmo, sabe? Porque, né, o escape, às vezes, ele tá associado com, tipo, fazer o xixi, né? E nem sempre é isso, né? Até eu ia te perguntar sobre ali a incontinência. Existem graus da incontinência? não existe uma tabela que classifique ela em graus, né? Mas a gente sabe que algumas mulheres elas perdem uma intensidade um pouco maior e outras perdem uma intensidade menor, né? Então, às vezes a paciente ela chega e fala assim: mas eu perco só uma gotinha, só de vez em quando. Não interessa, é um escape que não deveria acontecer. Então, se ela perde Sim. uma gotinha ou se ela perde um jato,
de qualquer forma, precisa ser tratado. Uhum, entendi. E até assim, eu acho legal quando a gente é prova viva do negócio, né? Então, como eu tive duas gestações, da primeira eu também não tinha muito conhecimento sobre o que era diástase e também não fazia parte da fisiopélvica. Então, eu tive depois as gestações escapes e xixi. E depois, como foram duas gestações seguidas, que daí a gente fez o tratamento pélvico, na segunda, eu fiquei com a diástase, mas eu não tinha o escape associado. Então, assim, a musculatura do assoalho, querendo ou não, já estava mais forte, né? É, quando até era uma das perguntas, mas você chegou até a responder, né? A via de parto, ela não interfere, é a sobrecarga. O tamanho do bebê, o quanto essa mulher ela engorda é o que influencia. E, na verdade, não acaba sendo nem o quanto ela engorda e nem o peso do bebê. A gestação em si é Sim. uma sobrecarga. Uhum. Quando essa mulher não está grávida, o útero dela é desse tamanho. E aí Uhum. ela engravida, esse útero começa a se encher de sangue, ele começa a aumentar de tamanho. Aí dentro do útero tem um bebê que pesa e vai aumentando o peso até o final da gestação. Tem uma placenta que pesa, tem líquido que pesa e o próprio peso corporal dessa mulher também aumenta um pouco, né? Então, independente se ela vai ganhar durante a gestação 5 quilos ou se ela vai ganhar 20 quilos, ela tem uma sobrecarga a mais na musculatura. É claro que quanto maior for esse ganho de peso, se ela não prepara esse músculo para receber essa sobrecarga, ela vai ter uma chance maior de ter escape. Mas aquela Uhum. mulher que ganhou 5 quilos só na gestação inteira e que nunca cuidou do assoalho pélvico, ela também pode ter escape, né? Então, Sim. não é só relacionado ao tamanho do bebê e ao peso, né? A própria gestação já é um fator. Uhum. Funciona igual para o abdômen. Então, assim, o que que a gente vê, né? Que às vezes tem mamães, mulheres, que elas treinam muito na academia. Mas isso não quer dizer que ela não tem uma diástase. A gente só vai poder, a gente só vai saber mesmo identificar depois com os sintomas, né? Então, assim, também não é uma regra na parte muscular ali do abdômen. A gente, às vezes, existem mamães que não fazem atividade e esse abdômen volta. Já peguei lá na clínica, né? Chegaram até mim mamães que não ficaram com a diástase e não praticam atividade. Então, e as que praticam atividade ficaram com diástase. Então, também não tem essa regra aí muito na parte É do importante abdômen. É importante você falar disso, Gabi, porque o que, que acontece, né? Mulheres que praticaram atividade durante a gestação ficaram com uma diástase depois, ou desenvolveram um escape urinário depois. Aonde está o problema disso? Então eu não vou fazer exercício durante a gestação, porque isso pode aumentar esse escape. Na verdade, o problema tá na orientação da atividade que essa mulher vai fazer, né? Então, claro que muitas vezes ela faz atividade orientada com personal, por exemplo. Só que talvez esse personal ele não tenha ideia da fisiologia da gestação. Ele não é um Isso. especializado para gestante. Então ele trabalha com essa mulher o que ele trabalharia, né, com outras pacientes, com outras alunas. Às vezes ele só diminui a carga, ele diminui a repetição, só que o corpo da gestante é um corpo totalmente diferente. Então o que acontece muitas vezes? Nosso assoalho pélvico é igual, elas treinam, fazem musculação, só que aí perde xixi durante a musculação. Por quê? Sim. Porque do idade não tem atividade muscular, né? Então E não já adianta. tenha o peso do bebê, né? Da própria gestação, e daí, às vezes, por falta de conhecimento do outro profissional, acaba pondo, né, uma carga ali, vamos supor, para ela já treinar, às vezes, não, mas você aguenta essa carga, um pouco mais leve, mas aguenta. E daí vai forçando ainda mais. Necessária, né? Nem de assoalho pélvico, nem de abdômen. Aí ela desenvolve uma diástase e desenvolve uma fraqueza maior em cima do assoalho pélvico por falta dessa. Uhum. Eu até falo assim, falta de informação da paciente, né? Da gestante, e por falta, às vezes, de informação do profissional. E é legal, assim, que nem para a parte muscular, quando a gente no tratamento ali, a gente vai trabalhar, a gente sempre tem que estar ativando esse períneo. Então, assim, por que que a gente faz isso? Porque como tá tudo interligado, então, lembrando lá, a gente ativa a musculatura, a gente tem que trazer força e função para esse músculo do abdômen e também a gente tem que trazer força e função novamente para o períneo, que na parte ali da diástase, a gente trabalha com os exercícios respiratórios. Então, ativando bem a musculatura do core, a gente consegue sempre abaixando as costelas, trazendo esse períneo mais para cima,
para a gente fazer a ativação dele. Na parte mais ali da pélvica, assim, Alana, qual a forma que você trabalha, assim, para fazer, tipo, contração? Você usa algum aparelho, alguma coisa? Existem várias formas, né? Então, eu posso trabalhar essa ativação muscular somente com a minha mão, né? Então, eu faço introdução dos dedos via cavidade intravaginal. Eu consigo sentir, quando eu coloco meu dedo, eu sinto a pressão que essa mulher consegue realizar nessa musculatura. Mas existem também alguns equipamentos, né? Então, tem alguns acessórios que a gente consegue utilizar. E tem equipamentos mesmo que se liga lá no computador e aí a paciente consegue enxergar um gráfico conforme ela vai realizando essa contração. Então, existem várias formas de trabalhar. Mas o comando que, né, eu preciso passar para a paciente é exatamente o mesmo que você passa, né? Então, ela vai usar a respiração durante a expiração, soltou o ar. Ela vai ativar essa musculatura também respiratória, né, tentando fechar as costelas, puxar esse umbigo para dentro e ativar o assoalho pélvico. Porque o assoalho pélvico e o abdômen funcionam em conjunto. Se o abdômen vem para fora, o assoalho pélvico desce. Se o abdômen vem para dentro, o assoalho pélvico sobe. Então, o comando é o mesmo, né? Durante a expiração, ela faz a ativação da musculatura. Gente, então, ó, o que, que é bem legal a gente entender? A gente não trabalha só cada parte sozinha, né? Então, assim, quando as pacientes chegam até mim e elas não têm a diástase, que é a abertura do músculo, e tem mais a parte de escape, incontinência, daí é para a Alana, é a função dela ali que é mais voltada. Mas mesmo assim, a gente tem que trabalhar tudo. Mesmo a Alana lá, ela tem que trabalhar com a parte da respiração. E isso que é o legal, que pra gente tratar uma musculatura e recuperar ela, a gente não põe peso e nem manda essa pessoa só ir na academia. Porque muitas vezes o profissional, se ele não entende um pouquinho do assunto, ele acaba piorando ele acaba lesionando até mais a musculatura da paciente, né? Gera uma sobrecarga maior, né? E é importante também isso que você falou, Gabi, porque uma coisa não tira a importância da outra, né? Então, a paciente que chega para mim, por mais que a gente trabalhe ativações musculares, né? Então, o comando que eu dou é o mesmo comando que você dá, mas o meu foco é assoalho pélvico. Aí, a minha paciente vai ter alguma melhora abdominal? Provavelmente tenha, mas o foco não é tratar de área. Então, se ela precisa tratar abdominal, ela precisa ir para um profissional especializado em adaptação abdominal. Mesma coisa a paciente que chega para você. Ela chega para você com uma diástase, mas ela tem uma fraqueza. O foco não é tratar o assoalho pélvico. Então, a paciente Isso. precisa entender também essa diferença. Ah, mas se eu estou fazendo um tratamento lá com a Gabi e ela pede para eu ativar o períneo, eu já estou trabalhando o meu assoalho pélvico. Sim, você está trabalhando o assoalho pélvico, mas você não está tratando a disfunção que ele tem, né? E a mesma coisa comigo, ela chega para pélvico, vou melhorar a minha diástase com esses exercícios. Não, porque tem muito, né, são mais coisas que precisam ser associadas. No assoalho pélvico, por exemplo, muitas vezes a paciente tem uma hiperatividade muscular. Então eu preciso liberar essa musculatura para daí eu ganhar força, né? Lá no abdômen você tem exercícios totalmente específicos para ativação dos reto-abdominais, dos oblíquos, dos transversos. E o meu foco lá no consultório não é esse, né? Então Uhum. elas precisam entender que é um conjunto. Então não adianta eu só trabalhar a reabilitação abdominal e esquecer a reabilitação pélvica ou trabalhar a pélvica e a abdominal. São coisas que elas se complementam justamente por serem músculos que são amigos ali, né? Eles trabalham junto. Então, isso que é legal, né? Para vocês terem conhecimento, justamente para. Porque isso que a Lana falou, muitas vezes, mas eu tenho só o escape, ou eu tenho a minha barriga mais para frente. Gente, tudo tá interligado, a gente tem que ver como um todo. Por isso que é bom a gente conhecer os sintomas, porque daí a gente vai tratar a causa desses sintomas, né? Então, justamente tudo tá interligado. Outra coisa que eu ia perguntar é sobre qual é o tempo de tratamento. Existe um tempo? Ou ela vai fazendo o tratamento da parte pélvica ali? Que nem no tratamento que a gente faz muscular, o que, que a gente vê, né? Depois você me fala como funciona ali a tua parte. A gente vê que pelo menos 3 meses, então é um tratamento de 12 semanas, aonde a gente vai criando, né? A gente manda informação para o nosso cérebro para ele estimular a contração do abdômen. Então, todo dia a gente faz os exercícios todo dia, seja as pacientes aqui que vêm na clínica, ou seja as pacientes que fazem o online, elas têm que todo dia fazer esses exercícios. Na parte pélvica também tem isso ou não? Também,
né? E aí o tempo de tratamento vai depender muito do sintoma, né? Então, às vezes ela vem para mim só com queixa urinária, às vezes ela vem com queixa urinária e sexual, às vezes ela vem com queixa urinária e sexual. Então, tudo vai depender. Queixas sexuais, por exemplo, ou tem muita cólica menstrual. São pacientes que a gente consegue recuperar super rápido. Então, mulher que tem dor na relação sexual, às vezes em questão de 4, 5 atendimentos, essa paciente ela zera a dor, né? Então, ela nunca mais, né? Naquele período ali, ela vai sentir dor durante a relação. A questão da cólica menstrual é a mesma coisa, a gente consegue curar a cólica, né? Os sintomas ali. Às vezes a paciente ela se enquadra dentro de uma síndrome pré-menstrual, um conjunto de sintomas. Com 4 sessões, a gente consegue curar essa paciente, né? A incontinência urinária, ela demora um pouco mais, porque ela demanda muito também a rotina. Então, essa paciente, ela tem que ter uma rotina funcional. Não adianta, por exemplo, ela tratar o assoalho pélvico, fazer xixi de manhã quando ela acorda, depois fazer xixi de novo 3 horas da tarde e fazer xixi na hora que ela vai dormir, esvaziar a bexiga 3 vezes. Não adianta. Então, preciso mudar a rotina dessa paciente. E muitas vezes os hábitos dela de ingesta de cafeína, por exemplo, café preto, refrigerante, alguns alimentos, algumas frutas cítricas, tudo isso influencia também. Então, o tratamento não é só no consultório, né? Então, ele é um tratamento também comportamental. Quando essa paciente, ela realmente ela abraça o tratamento, fala, não, a gente vai fazer, ela tem resultados super rápidos. Mas quando a gente sabe que a paciente, às vezes, vou deixar para fazer só aqui, esqueci de fazer em casa, né? Aí ela acaba demorando um tempo um pouco maior para conseguir reabilitar. Uhum. E a mesma coisa também acontece com o abdômen. Então, até nessa parte da reabilitação tá meio que tudo igual ali. Porque o abdômen, se a mulher ela não faz a prática do exercício, né, diariamente, quando chega na outra sessão ou quando ela vai lembrar de fazer, ela não ativa essa musculatura. Porque a gente tem que, então, criar novamente, né, uma consciência da gente ativar o nosso corpo. E daí, quando a gente vai fazendo todo dia, a gente cria essa consciência a ponto que a musculatura ela vai voltando e a gente vai estimulando ali a linha alba que fica no meio do músculo, né? Outra coisa que eu ia perguntar, Alana, é sobre. Deixa eu só ver outra perguntinha aqui que ela tinha me mandado. Peraí. Lembrei. Aquele teste que falam, assim, elas podem meio que se associar, por exemplo, quando colocam um absorvente e o absorvente sempre tá meio molhadinho, sabe? Um diário. É meio que uma relação com esse escape? É Não, o xixi ali ou não? não. Não quer dizer. Até há um tempo atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, existia um teste que a gente realizava em consultório, que chamava teste do absorvente, em que a paciente chegava no consultório, colocava um absorvente, realizava uma série de atividades de esforço e pesava o absorvente, e via quanto de peso mudou, e classificava esse peso como uma perda urinária. Hoje esse teste ele já caiu, né? A gente já sabe que ele não é dado, ele é um teste já ultrapassado. Por quê? Essa paciente ela pode estar ali próxima do período dela fértil e ela tem corrimento. Esse corrimento vai também para esse absorvente, ele vai pesar no absorvente, e a gente pode considerar isso como um escape urinário e não é. Se for um período mais quente, essa mulher praticar alguma atividade física, porque ela tem uma sudorese aumentada, o suor dela vai pesar nesse absorvente, vai classificar ela, às vezes, deu, sei lá, 10 gramas de diferença. Mas muitas vezes essas 10 gramas de diferença, 2 eram de escape urinário. Você vai colocar, nossa, tem um escape gravíssimo. Super escape. E na verdade não é, né? Então esse teste do absorvente hoje, ele é em desuso, né? Então a gente sabe que ele não é fidedigno. Existem outras formas da gente avaliar, né? Essa questão do escape. E também a questão do próprio uso do absorvente diário. Mas eu uso todo dia como forma de proteção. Para já. Porque o absorvente diário, ao invés dele te proteger de alguma coisa, ele vai favorecer a você ter um ambiente mais úmido, um ambiente mais favorável a bactérias, de fungos, vai ser mais fácil desenvolver uma candidíase urinária. Então, o uso do absorvente diário é. Né? Então, mas e se eu fico, tem escape, molha minha calcinha, o que eu faço? Com calcinha na bolsa, troca. Então, Daí eu até vou fazer essa pergunta aqui que tinha me perguntado. Então, quem tem incontinência tem mais chances de ter infecção? Sim, tem. porque fica mais úmido e mais molhado, né? Tanto a infecção de pele quanto a infecção urinária, né? Porque aí fica um ambiente úmido
e a chance de proliferar ali fungos e bactérias é muito alta, né? Uhum. Ó, então é bom a gente deixar como um alerta aí, né, que para recuperar a musculatura e deixar ele forte, a gente não vai usar cinta. E também como uma base de, e tenho incontinência e ficar usando absorvente diário também não vai te ajudar a tratar e pelo contrário, pode até piorar, né? Exatamente. Na clínica, geralmente eu percebo o quê? Que quando, que nem eu te falo, eu sempre pergunto para a paciente como que é a questão da incontinência, né? Se ela relata para mim assim, que ela tem bastante CAPs, daí eu já vejo que ela precisa, né, fazer. Eu sempre falo, faça uma avaliação com uma profissional da área. Agora, às vezes elas falam, não, eu sinto assim que é um pouco mais frouxo, ou às vezes, né, tem um pouco de dor. Daí eu falo, vamos iniciando o tratamento, porque justamente no tratamento a gente trabalha a parte do períneo. Caso você veja ali no primeiro mês, né, no segundo mês, que não houve uma melhora ou que você não sinta diferença nenhuma, daí, né, o certo é fazer um tratamento complementar. Exatamente. E elas relatam, assim, que a fazer essa contração do períneo, e o que é legal, eu acho que entra também um pouco ali no teu tratamento, que não é só a contração, né? A gente não faz só uma contração e relaxa, contrai e relaxa, porque isso não faz um fortalecimento completo. No tratamento, a gente tem que fazer a contração, mas fazer manter essa contração, para justamente o músculo saber a forma de contrair. Não sei se eu já ouvi falar, né? Que às vezes, você vai no banheiro e tipo, segura o xixi e solta, é uma forma de fortalecer. Mas não sei se tá certo ou não. Não também. Então, hoje a gente não usa mais, né? Isso antigamente era chamado como teste. A fisioterapia pélvica ela é uma área muito nova da fisioterapia, né? Então, ela está em constante atualização, né? Em constante atualização. Até, né, também ali, uns 5 anos atrás, utilizava-se esse método de xixi para saber se essa mulher tinha controle da musculatura para fortalecer. Quanto mais tempo ela segurar o xixi, ou quanto mais vezes ela cortasse, melhor. Hoje a gente já sabe que não. Também tem uma grande chance dessa mulher desenvolver um refluxo urinário. Então, quando ela está fazendo xixi, o jato urinário ele deve ser forte. O normal é um jato forte. Então, todo o músculo da bexiga, que é o detrusor, ele contrai e ele vem fazendo uma pressão para fora. Ele faz pressão para mandar essa urina para fora. E aí, essa mulher vai lá e ela corta esse xixi. O que ela está fazendo com a pressão que está descendo aqui? Ela interrompe e esse fluxo volta. Então, quando o xixi da bexiga, ele não tem contato ainda com o meio externo, não tem contato com bactéria. Mas o nosso canal da uretra, o caminho dele, às vezes tem ali bactéria, tem, né, próprias bactérias da flora intestinal, da flora vaginal mesmo, né? E aí, esse xixi, ele às vezes desce, tem contato e ela faz uma contração. Isso volta para dentro da bexiga carregando essas bactérias junto. Então, a chance também dela desenvolver uma infecção urinária é grande. E aí, pode acontecer também com essa prática a longo prazo, né? Todas as vezes que eu faço xixi, eu seguro o xixi. Aí a tua bexiga vai chegar uma hora que ela vai falar assim, né? Eu tô fazendo força para esvaziar, força o contrário. Aí ela acaba perdendo capacidade de compressão. Aí quando você vai no banheiro, a paciente que faz xixi, mas fica sempre com a sensação do esvaziamento completo. Parece que ela é feia, mas não eliminou tudo que tinha dentro da bexiga. Então não é uma prática indicada hoje, né? Essa prática do cortar o xixi. Bem legal, porque na época que eu fiz faculdade, era a prática do absorvente a gente usava, né? E essa prática assim do cortar, para ver se tem o controle mesmo do esfíncter ou não, então já mudou, né? E então, para a gente avaliar a parte do abdômen, eu sempre falo para as pacientes, elas conseguem avaliar em casa? Conseguem. Você deita de barriga para cima, vai dobrar as pernas, vai levar o queixo sempre em direção ao peito, como se fosse fazer um abdominal, e vai apalpar o abdômen lá e ver se tem uma abertura, se tem um espaço nesse abdômen. Você já vê aí se tem mesmo uma diástase. E também pelos sinais, né, e sintomas. Com a parte ali de incontinência, Alana, mais pelos sintomas mesmo? Tipo, do xixi, não tem como elas em casa, assim, às vezes, né? Tipo, eu tenho um pouco de dúvida, eu tenho vergonha, sabe? Porque tem mulher que tem vergonha um pouco de vir na clínica. Não tem, assim, por exemplo, até mesmo uma auto palpação, não sei se ela conseguiria sentir essa musculatura ou é de um sintoma mesmo. Não, ela
consegue, assim, a questão da incontinência urinária é sintoma, né? Então ela vai perceber se ela tem o escape ou não. Mas ela consegue sim avaliar a função muscular sozinha, né? Então existem algumas formas dela fazer. A primeira é o assoalho pélvico é dividido em duas partes, profunda e superficial. Então eles têm que fazer essa contração junto. Quando ela quer avaliar mais essa parte superficial, a gente indica pegar um espelhinho, colocar lá no meio das pernas e fazer o movimento de fechamento do canal vaginal. E aí ela vai enxergar se o canal vaginal, né, a vulva, na verdade, está enxergando, tá assim, quando ela contrai, ela precisa fazer esse movimento de fechamento aqui, ela precisa fazer o encolhimento, assim, de cima para baixo, e ela precisa vir para dentro. Então, você enxerga esse movimento de subida, como se, né, toda a parte da vulva estivesse indo para dentro, e aí, a hora que ela relaxa, ela enxerga essa descida e enxerga essa abertura aqui novamente. Então, essa é uma forma dela avaliar mais superficial. Para avaliar se tem uma contração mais profunda, a gente indica que elas coloquem o dedo por dentro do canal vaginal e tentem apertar o dedo. E aí, quando ela faz essa contração, ela vai sentir se existe pressão no dedo dela. E quando ela coloca e faz a contração, ela sente pressão em volta do dedo, quer dizer que a musculatura está funcionando. Agora, se ela coloca o dedo e ela não tem contração, aí ela não tem função muscular. Tá, é legal. Gente, ó, então, quem tem dúvidas, às vezes vale, né? Tipo, essa semana tô corrido, não sei se vou marcar ou não. Tenta se auto, né? Às vezes, assim, dar uma autoavaliada, se autoconhecer, na verdade, para além dos sinais e sintomas, né? A gente sempre buscar um tratamento para esses sinais e sintomas. Deixa eu só ver aqui que uma moça mandou. Gostaria que me respondesse qual o tratamento para quem nunca teve filho e quer deixar a barriga. Vamos ver as causas dessa barriga. Sempre eu acho assim legal que, claro, né, a gente tem um aumento da barriga após a gestação. Por quê? Porque na gestação, essa barriga ela foi para frente, então as fibras esticaram, na hora de voltar, ela não conseguiu voltar por conta de um aumento. Então, assim, você pode até me mandar uma mensagem ali no direct e eu te respondo se você percebe que tem uma diástase e não tem, porque a diástase ela pode não ser só da gestação, ela pode ser às vezes de uma obesidade ou de altas cargas que forcem demais esse abdômen de forma errada, também pode ter uma diástase, né? Mas assim, para você, eu sempre falo, o tratamento para quem quer fortalecer o abdômen, ele é só no pós-parto? Não, porque fortalecer o abdômen, fortalecer músculo profundo, fortalecer períneo, musculatura das costas, ele tem que estar sempre forte, porque é para as nossas funções do dia a dia. Então a gente tem que estar com esse core. O que que é o core? É a musculatura profunda, que é o que a gente trabalha em todo o nosso tratamento. Então a gente trabalha músculo profundo, a gente trabalha a postura, a gente trabalha o períneo, justamente que é a caixa do nosso corpo. Então e diafragma. O diafragma ele está totalmente ligado lá com a nossa ativação muscular. Então, para você que quer perder a barriga e deixar esse músculo mais forte, os exercícios específicos para o abdômen são os mais indicados. Abrindo um parênteses aí da tua pergunta, as pacientes que chegam lá na clínica e vêm tratando a diástase, e depois que tratou a diástase, então daí eu nunca mais? Não, gente. Depois que você trata a diástase, a gente recupera o músculo, devolve força e função e coloca o músculo no lugar. Mas eu sempre falo para elas, a gente faz uma manutenção, você nunca mais não vai lembrar desse abdômen profundo. Por isso que eu sempre passo lá no final do tratamento, exercícios para vocês sempre estarem ativando a musculatura profunda. Então, ativa a musculatura profunda, aprende a baixar suas costelas, contrair o teu períneo, que daí até vou perguntar aqui para a Alana, o contrair o períneo não é só segurar o esfíncter. Então, eu acho que isso é bem legal, assim, elas saberem, porque tem gente que tem dúvida no o que é contrair o períneo, né? Não é só apertar ali o esfíncter, você tem que contrair o períneo, puxar ele um pouquinho para cima. Você tem que sentir essa força aqui. Então, a hora que você abaixou as costelas, soltando o ar, você segura o períneo e mantém esse abdômen. Tenho certeza que você vai ter um resultado bem legal. Então, até falando disso, Alana, é legal elas saberem, né? Até isso que você falou, Gabi, muitas vezes as pessoas acham que o assoalho pélvico é só o períneo, que é aquele pedacinho que a gente enxerga ali entre a vulva e o ânus. E na verdade não, né? O períneo ele é um dos músculos do assoalho pélvico.
Então a gente precisa contrair todos eles. Então é realmente ter esse movimento de puxar para dentro e aí depois conseguir soltar, né? E até daí complementando que ela fez mais uma pergunta, né, em relação ao que comprova que a pessoa tem uma diástase, ela nunca teve filhos, né? Então acho que ela quer saber em relação aos motivos para causar essa diástase. Uma pessoa que tem, por exemplo, tosse crônica, né? Então alguém que um fumante, por exemplo, e tosse, 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 ele gera uma pressão tanto no abdômen quanto no assoalho pélvico. Tem uma chance maior de ter uma diástase abdominal, uma disfunção do assoalho pélvico. Uma pessoa que ganhou muito peso, também ela tem uma sobrecarga. Uma ginasta, por exemplo, que trabalha, né, a musculatura dela ao extremo. Uma mulher que levanta muito peso na academia, né? Então, tudo isso são fatores que podem, né, estar associados a uma diástase que não tem nada a ver com gestação, né? Então, a mulher Isso mesmo. que esteve grávida, mas que pratica atividades físicas com intensidade ou que tem, né, sobrecarga em cima do abdômen e do assoalho vai causar uma diástase. Isso mesmo. E assim, né? Vamos supor, se tem dúvida, faz o autoteste. Deita lá, né? Porque, que nem eu te falei, assim, pela pergunta, a gente também não conhece um pouco do histórico da pessoa. Então, deita lá de barriga para cima, dobra as duas pernas, leva o queixo no peito, como se fosse fazer um abdominal. Se tiver um espaço entre o músculo, tem uma diástase. Pode ser qualquer um desses fatores que a Lana comentou. Se não tem, como eu sempre falo, se a gente faz exercícios em casa, que nem eu bato na tecla, os 10 minutos de exercícios para fortalecer o abdômen, por que a gente não vai fortalecer, né? Então, assim, vamos fortalecer esse abdômen. Vai que mais para frente tem filho, a gente pode até fazer uma prevenção de diástase. Então, os exercícios específicos para musculatura profunda, ele pode ser feito sem problema nenhum, que na verdade ele não vai, por exemplo, eu não tenho diástase, então não vai fazer efeito. Não, pelo contrário, ele vai ser só benéfico, porque você está fortalecendo a tua musculatura profunda. Exatamente. Só voltando ali da parte do esfíncter lá, então, só reforçando, que eu acho que até me perdi no raciocínio, que não é só a parte do esfíncter, né? A gente tem que fazer essa contração mais em cima. Eu sempre falo para elas têm que sentir dar uma puxadinha para cima do abdômen, né? Exatamente, né? Porque é a musculatura profunda entrando. Quando você faz o fechamento do esfíncter, quem está atuando mais é a musculatura superficial do assoalho pélvico. Uhum. E a musculatura profunda, ele tem a sensação da subida mesmo, né? Então, é como se ela tivesse a sensação de que algo está apertando o canal vaginal e subindo ali para dentro, né? Como se fosse sentido o abdômen. Então, não é só apertar a superfície e segurar o xixi, né? Ou, às vezes, as pessoas confundem contração do canal. Se eu aperto anos, eu tô contraindo o assoalho pélvico. Não, você tá contraindo a parte posterior do assoalho pélvico. Então tem todo um grupo muscular ali que precisa ser trabalhado. Uhum. Isso é legal, então, pra gente ver que eu sempre falo, o nosso corpo ele é extremamente complexo, né? É fácil, mas é complexo, porque tem cada detalhe que a gente não pode deixar sem ter uma atenção. Outra coisa que eu ia falar, então, assim, para as mamães, né, que aí a gente tá fazendo essa semana das lives, aí justamente porque a gente vai abrir uma nova turma aí do método do Barriga 360. O que eu sempre falo? Quer fazer um teste aí? Faz um teste de pelo menos uns 10 dias para você ver. Soltando o ar pela boca, baixando as costelas, contraindo o períneo, porque dando uma ativada nessa musculatura. O resultado vem, gente, porque a gente estimula o músculo tem memória. Para as mamães, Alana, que às vezes em casa querem, tipo, que exercício às vezes eu poderia fazer? Tem algum, assim, só para, né, a gente deixar para elas ali? Esses dias eu vi falando sobre, às vezes, alguma toalhinha que coloque, só para a pessoa sentir um pouco melhor a musculatura. Tem algum exercício? Tem, até tem. É o que a gente sempre fala, Gabi, é que é importante que antes delas começarem até às vezes, a treinar pélvica em casa, que elas passem por uma avaliação pélvica. Porque o assoalho pélvico ele é um grupo muscular que ele é negligenciado durante toda a nossa vida, né? Nunca ninguém fala sobre ele. Então, você pode ir para academia e fazer uma musculação durante 10 anos, mas duvido você contrair o teu assoalho pélvico na academia, ou você ter um tempo lá na academia para fortalecer o assoalho pélvico. Então, como ele é um músculo que a gente não enxerga, ele é muito difícil, às vezes, de ter consciência corporal de contração. E hoje a gente já sabe, né? Existem vários estudos já que comprovam que a maioria das mulheres não tem fraqueza muscular, elas têm hiperatividade muscular.
Então é um músculo que ele tá tão duro, ele tá tão contraído, que a hora que ela faz um esforço, uma tosse, um espirro, o xixi escapa. Mas não é porque o músculo tá fraco, é porque tá ali cansado de estar contraído o tempo todo. Então essa é uma mulher que não seria indicado fazer fortalecimento sozinha em casa. Por quê? Porque o músculo dela já tá. É como se fosse um torcicolo. Ela tem um torcicolo no pescoço, ela não consegue movimentar. Aí você vai falar assim pra ela: não, agora você fica fazendo assim, ó, com a cabeça, vai só piorar o torcicolo dela. Então, o que a gente precisa? Primeiro, entender esse assoalho pélvico, entender o que está acontecendo, porque daí ela vai treinar em casa. Então, se ela tem dor na questão sexual, se ela tem, às vezes, dificuldade para evacuação, se o jato urinário ele é lento, ou ele é fraquinho, ou ele é picado, que ela começa a xixi e para, começa a xixi e para, ou o assoalho pélvico pode estar hiperativo. Então, Nem sempre ele tá frouxo, né? Às vezes ele tá demais então ela ativado. Entendi. relaxar ele para daí ela poder contrair. Mas uma das formas da gente treinar essa consciência de contração é um dos exercícios mesmo com a toalhinha. Então você enrola uma toalhinha lá de rosto, até uma maiorzinha, faz um rolinho, senta numa superfície firme, então uma cadeira, um banquinho que seja firme, e coloca esse rolinho ali no meio da perna. E aí o que a gente precisa sentir? Que a gente consegue afastar desse rolinho e soltar o peso nele novamente. Eu consigo afastar fazendo uma elevação do meu tronco e eu preciso voltar de novo. Mas quem faz essa subida é o assoalho pélvico. E aí, muitas vezes, qual é o erro nesse exercício em casa? Contração do glúteo. Então, ela vai lá e aperta, aperta, aperta o bumbum, ela afasta da toalhinha. Mas não é o assoalho pélvico que está entrando, é o glúteo. Então, eu sempre falo que toda mulher ela deve passar por uma fisioterapia pélvica pelo menos uma vez na vida. Sim, e nessa parte ali da toalhinha, se ela sentir dor, ela pode estar hiperativada ou não tem relação? Por exemplo, Pode, né? vamos supor, alguém vai, então tá, eu vou fazer o teste. Chega lá, na hora de fazer o teste, sentiu muita dor. Pode ser que talvez esteja muito hiperativada, né? O músculo já tá rígido, e a hora que ela faz uma sobrecarga em cima ali desse músculo, ela sente mais dor. Olha, gente, então isso que é legal a gente saber e ter contato com outros profissionais justamente para esses detalhes, porque nem sempre tem um exercício X que é para a parte de fortalecer o assoalho pélvico. Às vezes esse assoalho pélvico ele tem alguns sintomas que é ele estar super ativado, né? Já com a parte do abdômen também, a gente não tem só um único exercício. Então a gente trabalha com vários exercícios. Justamente essa mamãe chega até mim com o abdômen mais frouxo, mas ai, Gabi, mas eu tive filho faz 10 anos. Mas, gente, a fibra muscular tá frouxa, ela tá super estendida, então a gente tem que fazer ela voltar pro lugar. Então a gente vai trabalhando exercício por exercício e justamente precisa, né, a gente ser avaliado, a gente entender um pouquinho melhor sobre esses casos, né? Então, eu acho que é isso, Alana. Algumas mamães mandaram umas dúvidas ali, mas e das perguntas que eu recebi antes foram essas mesmo. Acho que eu consegui fazer todas e tirar as dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, peraí. Só ficou, acho que mais uma. Quanto tempo depois do parto a bexiga volta ao normal? Ela aumenta de tamanho ou não? Ela Não, foi, na verdade. diminui por conta do bebê. Só essa aqui que ficou faltando. Acontece, o útero aumenta de tamanho e a bexiga ela tá localizada bem abaixo aqui do útero. Então, conforme o útero ele vai crescendo, ele não deixa espaço para a bexiga encher. Então, não é que na verdade ela diminui de tamanho, ela diminui de capacidade. Então, uma mulher não grávida que conseguiria lá acumular em torno de 350, 400 ml de urina, a bexiga da grávida 200, né? Porque ela não tem força para empurrar o peso do bebê e do útero para cima para poder estender mais. Por isso que a grávida vai no banheiro com uma frequência maior, porque consegue ter capacidades de volume de xixi como antes, né? Então ela precisa ir no banheiro mais vezes. Quanto tempo vai demorar para essa bexiga voltar ao normal? Aí depende também muito do dia a dia dessa mulher, né? Eu já tive casos de pacientes que me mandaram mensagem desesperadas no pós-parto que não estavam conseguindo segurar o xixi. Que a hora que dava vontade de fazer xixi, elas tinham que sair correndo tudo e às vezes fazer xixi na calça, no cabelo. A minha primeira pergunta era: de quanto em quanto tempo você está indo no banheiro? Mas é que daí agora, né, com os cuidados do bebê, quase que não dá tempo. Aí quando eu tô
dando de mamar, eu lembro que eu preciso fazer xixi, mas daí o neném tem que arrotar, tem que não sei o que, daí eu esqueço. Então, às vezes, o problema não é que o músculo não tá funcionando ou que a bexiga não tá funcionando. Só que ela tá demorando tanto tempo para ir no banheiro que essa bexiga enche e Tá transborda. dando conta. Exatamente. Uhum. Então, a rotina ali miccional da mulher e a ingesta hídrica também vai influenciar. Mas a gente já sabe que os nossos órgãos, né, o tempo que a gente tem de que eles voltem para o lugar pós-gestação, ele é de 6 meses a 1 ano e meio. Né? Então, esse é o período em que o nosso corpo ele começa a retornar para aquele estado não gravídico. Né? Então, começa Uhum. todos a se realinharem novamente. Bem legal. Ó, gente, isso daí é uma informação bem importante, né? Então, eu acho que é isso. Quero agradecer, né, primeiramente você por participar da live, por tirar as dúvidas aí, que as mamães mandaram. E porque sempre tem alguma coisa que a gente tem a aprender, né? Ainda mais nós profissionais aí nessa área que a gente trabalha totalmente juntas. Não juntas no consultório, mas totalmente juntas na mesma função aí, que é reabilitar aí a musculatura das mamães, né? E agradecer também todo mundo que participou da live. Obrigado por vocês participarem. E das próximas aí a gente vai avisando vocês, né? Vamos ter mais lives, né, Alana, para passar mais informação aí para essa mulherada aí que precisa se conhecer um pouco melhor, né? Com certeza, eu que agradeço, né, pelo convite. Eu acho que é super importante a gente falar sobre o assoalho pélvico, porque muitas vezes as mulheres elas não têm esse conhecimento, muitas vezes elas não têm essa abertura para falar sobre dor sexual, para falar sobre escape urinário com outras mulheres. Então, às vezes a gente peca muito nessa falta de informação, né? Então, quanto mais a gente puder falar sobre e mostrar para as mulheres que existe solução e que a solução é fácil, né, melhor. Então a gente vai ter menos mulheres aí sofrendo com disfunções tanto urinárias quanto sexuais, né? Muito obrigada Uhum. pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa área mais nova aí da fisioterapia. Obrigada a você. E, gente, a live vai ficar salva e eu vou deixar daí o Instagram da Alana para quem, né, quiser tirar dúvidas com ela. Vai ficar lá no Instagram, o arroba dela, vou deixar lá que fica mais fácil daí, né? Então, obrigada por vocês participarem da live e boa noite e fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau! Um beijo.